bem-vindos! Está começando mais um Podtrem, o mais mineiro dos podcasts. Eu sou o Marcos Júnior, o seu anfitrião, e vou conduzir vocês por esta viagem louca, porque aqui no Podtrem, vocês já sabem, é de Minas Gerais para o mundo. E hoje um tema diferente que a gente não tinha tratado ainda, que vocês vão gostar. Todo mundo precisa ou vai precisar um dia na vida entender sobre construção civil. Vamos desvendar os mistérios e os segredos da construção civil no Brasil, em Minas Gerais. Vocês vão entender como construir, como vender com eles, meus queridos amigos Mário Mafia e Rafael Albuquerque. Bem-vindo vocês dois. Boa tarde, Marcos. Satisfação muito grande estar aqui com você, meu amigo, meu conterrâneo, né, de Jiquiri para o mundo. E vamos tentar aí esclarecer um pouco melhor essa parte de obras aí, para o pessoal entender um pouco melhor. E como você falou, desmistificar um pouco, né? O conteúdo hoje vai ser riquíssimo. Obrigado pela presença, meu amigo Mário Mafia. Valeu. Rafael Albuquerque, bem-vindo, meu querido. É um prazer estar presente aqui nesse podcast que está só crescendo. Fico feliz aí de participar desse momento, né, de vocês. E vamos que vamos. O Podtrem se sente honrado, mas vamos ao que interessa. Vamos falar de construção civil. Eu vou perguntar para um, vou perguntar para outro, porque vocês dois vão dar aula aqui, eu tenho certeza. Mário, como é que você caiu no ramo? Como é que você caiu no ramo, Rafael? Um responde, o outro responde. Como é que vocês se conheceram? O povo quer saber primeiro. Ô Marcos, então, eu sou do interior, da mesma cidade que você, né? Nosso querido Jiquiri. Vim para BH fazer faculdade na época, sempre tive aptidão para engenharia, exatas. Escolhi o curso de engenharia civil, que na época estava em alta, né? Cursei engenharia civil na Newton Paiva, lá no campus do Buritis. E nessa época eu conheci o Rafael, que hoje é meu sócio, né? Foi o primeiro cara que eu conheci na faculdade. Eu entrei na faculdade no primeiro dia para tomar uma água no bebedouro, já esbarrei direto com ele. Mas foi Deus, era para conhecer? Sim, foi a primeira pessoa. A gente conversou e a gente descobriu que era da mesma sala, por coincidência. Né? Isso aí foi em 2011, né, Rafa? 2011. E aí, desde de lá para cá, a gente teve uma amizade muito grande, né? Sempre ali parceiros de profissão. E aí, graças a Deus, hoje a gente tem uma sociedade também tocando a Mafenge, né? Tocando a Mafenge. Rafael? Exatamente. Hoje a gente está aí firme e forte, né? Executando obras de alto padrão, né? Construção e reforma. Então, a gente está presente hoje dentro de BH. E nível Brasil, né? Hoje a nossa empresa ela tem uma estrutura aí que consegue atender todas as demandas aí do mercado, né? A gente está, como se diz, nos primeiros passos de um grande sucesso aí. Muito bom. A coisa está indo bem, graças a Deus. Trabalho bem, fruto de trabalho bem feito. Exatamente. Isso aí. Né? Trabalho sério e trabalho sério da Mafenge. Vocês são sócios, são CEOs da Mafenge Construtora, correto? Exatamente. Quanto tempo de mercado tem a Mafenge? Como que surgiu a Mafenge? Conta pra gente. Marcos, então, a Mafenge já vai fazer 7 anos de mercado, surgiu em 2018. Eu tinha me formado em 2017. Vi que o campo estava precisando, não estava numa época tão boa de construção, mas eu sentia que faltavam boas empresas, principalmente em relação à reforma, né, que é algo que o pessoal tem um medo um pouco maior ali, que sabe que dá muita dor de cabeça, né? Então eu decidi criar a Mafenge para tentar atender e realmente desmistificar essa parte de reformas aí, né? E aí depois o Rafael entrou comigo na sociedade para a gente expandir e evoluir, né? Então essa foi a nossa ideia aí. É até um ponto engraçado que eu e o Mário a gente tem dois perfis diferentes, né? O Mário é o perfil mais de obra, né? E eu tenho o perfil mais de escritório. E isso foi hoje é um dos pilares aí que consegue, cada um atua na sua área ali, né? Hoje eu fico mais na parte comercial, mais dentro do escritório, né? Ali fazendo a coordenação da equipe do escritório, e o Mário fica na parte de obras. Quando a gente juntou, a gente já tinha pensado nisso, velho. Tem uma deficiência que a gente precisa ali resolver dos dois lados. Eu sei fazer toda a parte de orçamento, planejamento, enfim, aquela coordenação, e o Mário sabia fazer aquela parte toda de obra ali, muito bem feito, né? Já estava acostumado a atuar no mesmo ramo que eu, inclusive, em áreas hospitalares, né? Reformas de apartamentos de alto padrão, né? Então acaba que os dois se uniram ali e deu muito certo, está dando muito certo. Hoje a gente está só pegando obras grandes, né? Reformas pequenas também a gente trabalha, dependendo
do cliente, mas o objetivo está sendo alcançado. Empresarialmente falando, em nível de empresas, de negócio, é o tipo de casamento perfeito, né? Quando os dois sócios têm perfis diferentes, perfis complementares, né, Rafael? Exatamente. Então juntou a fome com a vontade de comer, né? Exatamente. Como a gente fala em Minas Gerais. É um complementando o outro. Isso aí eu acho que é o mais bacana da nossa união, da nossa sociedade aí, sabe? Muito bacana. E para alguns 7 anos talvez pode parecer pouco, mas se manter em pé no mercado de construção civil no Brasil 7 anos, meu amigo, tem que dar Não conta, é fácil, tem que ser bom, Marcos, né? Não é fácil. Começando do zero, de forma orgânica. Escritório pequeno. Escritório pequeno, assim, né? Você sabe a dificuldade. A gente veio do interior, tanto eu quanto o Rafael. Então, assim, foi uma luta até aqui. E tá sendo, mas estamos aí para encarar, né? Estão vencendo. É isso aí. Você falou, obviamente, Mário, né? Não é mistério para ninguém. Você já falou, nós somos conterrâneos da nossa querida Jequiri. Um abraço para Jequiri aí, nossa terra. Mas, Rafael, e você? Você veio da onde, cara? Você é proveniente da onde? Eu vim de Conselheiro Lafayette, né? A minha família, ela já trabalha na construção civil há alguns anos, né? Meu avô era carpinteiro, meu outro era pedreiro. Então é de família? É de família, né? Hoje a minha família tem engenheiro civil, né? O meu outro tio, ele trabalha com loteamento na cidade lá, então assim, tá tudo dentro do ramo, né? E quando eu vim para BH, assim, as coisas começaram a fluir de uma tal forma que acaba quando você gosta do que faz, tudo flui mais fácil, né, na vida. Quando você tem um objetivo também, as coisas elas se transformam na sua vida. Deus sempre te coloca no caminho ali, né? Eu falo que dificuldade tem em todos os ramos, né, Rafael? Então todos nós temos problemas em todos os respectivos ramos de atuação, mas se acordar com prazer, mesmo sabendo que vai ter problemas e desafios no meio do dia, mas com prazer de saber que você está indo fazer o que você gosta, é muito bom, né, gente? É um privilégio, inclusive, né? É o que mantém a gente de pé, né, Marcos? A verdade é essa. Exatamente. Eu falo que eu acho que eu nasci para isso, humildemente, modéstia à parte, e eu falo assim, hoje eu não me imagino fazendo mais nada além de estar tocando o Podtrem aqui para vocês. Podtrem, o mais mineiro dos podcasts. Lembra que eu prometi desde o primeiro episódio lá que nós vamos ser um podcast plural para tratar de todos os temas, para todos os públicos? Está aí a prova disso. Hoje o papo é construção civil. Vamos contar os segredos. Você vai construir aí? Você tem dúvida? É hoje aqui nessa mesa que você vai aprender. E tá gostando do conteúdo? Aproveita e já curte aí. Dê o seu joinha, curte, compartilha. Segue o nosso canal. Nós estamos merecendo, então não? Mas vamos seguir. Inclusive, vamos aproveitar, vamos deixar as redes sociais da Mafente. Quem quer contatar vocês aí via internet, via Instagram, como que faz? Qual que é a rede social de vocês? Hoje a nossa rede social principal, é onde que a gente coloca todas as nossas obras aí. O acompanhamento das nossas obras é o Instagram, né? É Mafente Engenharia. Quem quiser entrar em contato lá, pode entrar em contato, começar a seguir no caso, né? Para acompanhar, para ver, para conhecer um pouquinho do dia a dia da empresa. Mafenge com G no final, né? Isso. G @Mafenge _Eng de engenharia. Acompanhem lá, sigam lá esse pessoal que vocês vão ver o que é um trabalho de primeira. E tem o nosso site também, que é www.mafenge.com.br. Tá? Mas o dia a dia das nossas obras, lá, o que a gente alimenta, são os destaques no nosso Instagram. Aí o pessoal consegue acompanhar o dia a dia, que é onde o bicho pega de verdade. O pau quebra, né? Onde a mãe chora, o filho chora e a mãe não vê, né? Exatamente. Porque tem que mostrar a realidade também, né, Marcos? Não adianta, né? Porque hoje vocês estão aqui bonitões, Exatamente. né? No garbo e gabarito, mas no dia a dia é botina suja de cimento, né? Botina e vamos que vamos. Hoje é um dia especial, né? Tem que ver a altura do Podtrem, né? Não tem jeito. Que honra, que honra. Então a gente tá mais arrumadinho aqui, né, Rafa? Com certeza, né? Com certeza. Que honra. Mas preparado. O povo quer saber. Vamos lá, vamos desmistificar, vamos contar esses segredos da construção civil que boa parte do povo brasileiro, do povo mineiro, que tem uma sorte, um poder aquisitivo em algum momento da vida, que seja uma casa, que seja um apartamento, que seja um barraco, uma kitnet, uma lojinha. O sonho do brasileiro é ter um imóvel próprio. Ainda é o sonho. E muitas vezes vai comprar, mas muitas vezes vai querer construir. Então, vamos começar com dicas legais aí para a galera que está pensando em construir. Bacana. Vamos lá. Antes da pessoa... Qual que é o primeiro passo, Rafael? Eu, Marcos, estou pensando em começar uma obra. Primeiro passo, eu vou escolher um lote, eu vou contratar uma construtora, eu vou orçar material. Qual que é o primeiro passo? Conta pra gente o beabá da coisa. Olha, o primeiro passo é você avaliar o seu terreno que você vai comprar, certo? A questão do custo, se está dentro do seu orçamento, né? Porque se for terreno em aclive ou declive, você vai gastar muito mais com fundação.
Então é interessante que você escolha um terreno mais plano possível para você não ter tanto gasto com terraplanagem, com fundação. Então esse é um dos principais pontos que a gente sempre aborda quando o cliente chega até nós, né? Para realizar, eu estou querendo fazer um orçamento, mas eu não comprei o terreno ainda. Então, primeiro vamos lá. Qual região que você quer comprar, né? Essa região está em expansão, você vai ter uma valorização do terreno. Então, assim, é bom, é interessante que o cliente ele avalie como um todo. Depois que ele avaliou o terreno dessa forma, dessas dicas que eu repassei, é interessante que o cliente entre em contato com uma construtora, né? Uma construtora mesmo, né? Uma construtora cadastrada no CREA, que tenha aí um know-how, né? De construção, para que essa construtora faça a avaliação do terreno, certo? E passe pelo menos um orçamento preliminar para ver se a pessoa tem aquela condição ou não. Você citou um ponto interessante, Rafael, só para a gente ir quebrando isso passo a passo. Né? Você citou lote, terreno, aclive e declive. Né? A gente sabe que o aclive é assim, o declive é assim, simplificando. Mas conta para a gente a diferença aí. Vamos supor que eu comprei, ou adquiri, ou eu tenho um terreno, um aclive e um declive. Quais são as diferenças da dificuldade da construção aí? Explica para a gente. Tá. Tem dificuldade e tem também benefícios, né? A gente acaba batendo nas duas teclas aí. Os prós e contras, perfeito, vamos lá. Prós e contras, né? Declive ou aclive você tem vista definitiva praticamente, porque a grande maioria dos terrenos, ainda mais a geografia nossa aqui de Minas Gerais, é tudo morro, né? Então, assim, você consegue ter uma vista definitiva. Agora, os prós é o custo mesmo da fundação. A fundação, tanto a mão de obra, né, é mais cara porque a pessoa gasta mais tempo ali para subir com material, para descer com material. Vamos lá. O custo mais alto, o declive tem um custo mais alto? Para quem não tá do que o terreno plano, no caso. Porque para quem não está tão familiarizado, gente, nós estamos falando para todos os públicos, o declive, ele é aquele lote que ele vai descendo, né, da frente, vamos por reta e vai descendo. Exatamente. E o aclive é o contrário, ele vai subindo, né? Exatamente. Existe diferença? O aclive ou o declive, um é mais caro que o outro, a forma de construir, uma dá mais trabalho que o outro? Aí vai ser muito semelhante, viu, Marcos? O que mais dá diferença mesmo seria para um terreno plano, né? Que o custo é mais baixo, Marcos. Com certeza. Aí a gente gasta muito menos com fundação, com a topografia, com a parte estrutural, porque a gente tem que fazer... O que acontece num terreno com declive ou aclive? A gente tem que fazer uma subestrutura ali, onde a gente vai nivelar essa construção no nível da rua, seja para cima ou seja para baixo. Então isso aí causa um gasto muito grande nessa parte aí, antes mesmo de iniciar a superestrutura da casa. Interessante isso, porque hoje, em determinadas prefeituras, elas não aceitam mais que a casa seja abaixo do terreno, abaixo do nível da rua. Então, você é obrigado a construir a casa até o nível da rua. E embaixo você pode utilizar, por exemplo, para garagem, área gourmet. Dependendo da sua área, né, da zona, consegue sim, né? Normalmente você consegue fazer um porão embaixo, uma área gourmet ou uma própria garagem, se der na outra rua. Então, dependendo, consegue aproveitar sim. A gente sabe, ou quer dizer, talvez não sabe, mas imagina, e vocês vão falar se procede ou não, que, por exemplo, lotes declive, eles são muito apropriados para a construção de prédios, né? Justamente por causa do pilotis, da estrutura, da garagem subterrânea, correto? Procede isso? Com certeza. Correto, exatamente. Quer dizer, já aproveita essa estrutura e já usa ela, às vezes, como uma garagem, com algo do tipo, né? Então, você consegue... absorver melhor até também esses custos no tanto de unidade que tem naquele prédio também. Então, acaba otimizando a questão de custo, né? Que você consegue distribuir melhor pelas unidades, né? O preço de terraplanagem também é mais baixo, né? Você gasta menos serviço ali para executar a sua terraplanagem. Que é um ponto importantíssimo, né? Porque Exatamente. às vezes a pessoa está preocupada, está pensando em começar a construir, está preocupada só com o material de construção e com a mão de obra. Antes disso vem a terraplanagem, né, Rafael? É caro. Tem até um negócio... Eu vou citar aqui, a casa em Lagoa Santa que nós construímos lá para venda, né? Que é uma das vertentes da empresa, ela nós escolhemos muito em função do terreno, certo? O terreno lá, a princípio nós tínhamos escolhido um terreno de 600 metros quadrados para construir uma casa térrea, só que não encaixa. Uma casa térrea na metragem quadrada que a gente queria, não encaixava, né? Aí nós optamos por um outro terreno, que inclusive era um terreno mais plano, de 1.000 metros quadrados. Então a gente conseguiu otimizar a casa nisso,
com essa situação, né, tinha até um leve aclive, que pra gente era muito bom porque a casa ficava mais vistosa. A casa, inclusive, é uma das mais vistosas da rua porque ela está num nível acima do terreno. Então tem essa questão também. Muito bacana. E outros pontos também escada, por exemplo. Escada é um item muito caro, né, que gasta muita armação, é difícil de fazer, não é qualquer profissional que consegue executar uma escada bem feita, de acordo com as normas, tudo certinho. Então, você falando tudo vai encarecendo, né? Você falando de escada me remeteu aqueles memes da internet, da construção civil, no TikTok tem muito daquelas escadas mal feitas. Tem uns memes muito interessantes. Que não sai em lugar nenhum, que não dá para ninguém passar. Não né, é? Escada é algo muito delicado. Então tudo isso aí acaba encarecendo, né? Quando a gente se fala aí em terreno em aclive e declive, por exemplo. No caso da Mafenge, a construtora de vocês, a sede de vocês está em Belo Horizonte? Sim, nossa sede é em BH, tá? O nosso escritório é lá na Savassi. Hoje a gente tem uma equipe aí indireta, aí, só o nosso escritório de 8 engenheiros. Tá? 8 engenheiros? 8 engenheiros. A gente tem o nosso setor de suprimentos, nosso setor administrativo, setor de orçamento, contratos, e todos eles são tocados por engenheiros. Tá? A nossa equipe, a gente busca trazer um pessoal mais jovem, com a cabeça um pouco mais aberta, porque a gente tenta estabelecer processos e etapas dentro da empresa, né, e cada vez mais tentando modernizar esses processos aí. Então hoje a Mafenge tem mais ou menos essa equipe aí de gestão indireta, né, fora o nosso pessoal de campo mesmo, que é a nossa mão de obra direta. E a atuação de vocês, ela se dá em Belo Horizonte, ela se dá na região metropolitana, ela se dá no interior? Vocês constroem ou reformam aonde hoje em Minas Gerais? Então, em Minas Gerais, nós atuamos em Minas Gerais inteiro. A gente está terminando uma obra em Conselheiro Lafayette, foi indicação do cliente nosso aqui de BH para Conselheiro Lafayette por coincidência. Mas a nossa atuação nível Brasil, a gente não tem só região metropolitana, não. A gente atua nível Brasil mesmo, tá? Na construção civil. Apesar de que todas as nossas obras hoje elas se concentram mesmo na região metropolitana pela alta demanda que nós temos aqui dentro de BH, como o Mário disse no início, é muito orgânico, né? O mineiro vai indicando você, porque você faz um bom trabalho, né? Vê que você faz boas entregas, você entrega as obras. Graças a Deus, hoje a gente tem orgulho de falar, inclusive, isso, que não passou nenhuma obra nossa aí despercebido, que a gente deixou de entregar, né? Então, basicamente isso. Na região metropolitana hoje, mas atuamos a nível Brasil. Hoje a estrutura que a gente tem hoje, Marcos, proporciona que a gente consiga pegar obras até mais longe. Então, com a gente hoje não tem tanta fronteira, né? Mas é claro que a gente é direcionado aqui na região metropolitana. O foco seria de atuação hoje, momentâneo, onde chamar vocês vão, mas o foco é na região metropolitana. Né? A gente tem as nossas obras de construção de casas lá em Lagoa Santa, que é uma cidade que está desenvolvendo bastante. Né? A gente constrói casas lá para venda. Né? E aqui a gente trabalha mais essa parte de reformas, tanto alto padrão residencial quanto reformas de maior porte, principalmente comercial. Ô Mário, o que é mais difícil? Porque no popular, vamos falar bem no popular, a gente sempre ouve falar experiências de pessoas que às vezes compram um imóvel e vai reformar ele. Sim. Vai trocar acabamento, vai quebrar, enfim. E aí você ouve muitas vezes aquele comentário clássico: antes eu tivesse comprado um novo, antes eu tivesse comprado um pronto. Reformar dá mais trabalho que construir. Essa máxima é verdade? Procede? Marcos, na maior parte das vezes sim. Porque, é mesmo? Sim, infelizmente, cara. Porque na reforma, né, como já tem algo construído ali, no meio do serviço a gente tem muito vício oculto, coisa que a gente não consegue, às vezes, no orçamento identificar. Vício oculto. Vícios ocultos. O que seria? Cita alguns exemplos pra gente, vício oculto. Vou te dar um exemplo. A gente está fazendo, por exemplo, a reforma de um apartamento, né? Aí a pessoa, né, quer pintar o apartamento, trocar os acabamentos, mas, por exemplo, a gente não sabe a situação que está, por exemplo, uma tubulação. Às vezes é um apartamento mais antigo, já tem uma tubulação de ferro galvanizado. Você só vai descobrir depois que você quebrar. Só depois que quebrar. Então acontece muita surpresa no meio do caminho na reforma. Então por isso que pegou essa fama aí, infelizmente. Né? Teve até uma situação que aconteceu com a gente foi fazer uma reforma de uma garagem, um condomínio no bairro Xingu. Na hora que a gente começou a fazer demolição, a princípio, aparentemente, né, que a gente tinha avaliado é que tinha uma camada de concreto de 20 centímetros, em outros locais 5 centímetros, não passava disso. Quando a gente começou a fazer a demolição, a gente estava lá com uma mini bobcat, né, fazendo a demolição com equipamento, foi descoberto em alguns locais duas
duas lajes. Embaixo dessas lajes foi descoberto ainda caixas de passagem que não pode ser obstruído em momento nenhum. Então, assim, são situações que... Mudou o escopo totalmente do projeto. Totalmente. Então, a nossa obra, na hora que a gente se deparou com aquilo, a gente falou, gente, aí, fudeu. Exatamente. Aí nosso cronograma atrapalhou inteiro por isso, entendeu? É porque muda todo o escopo, ele muda o prazo, muda a solução que vocês vão ter que arrumar para aquele problema, né? Exatamente. Propriamente dito. Por mais que o nosso escopo seja... hoje a gente tem uma diretriz na empresa lá que o nosso escopo é muito bem detalhado. A gente detalha muito para que o Mário, na hora da execução lá, ele saiba muito bem o que foi fechado. Que foi fechado. E o cliente está ciente disso também, no qual o nosso contrato é todo aberto, justamente por isso. Aí chega uma situação dessa, a gente tem que fazer um objetivo, que é uma situação chata, né? Fala assim, por que você não previu? Pô, não tem como. Tem situação que surpresas tem em qualquer ramo, né? Exatamente. A construção civil não está isenta não, né? Pelo contrário. E nas né? reformas muito mais do que nas construções, né? Então, por isso que pegou esse... Então você que está pensando em reformar, pense bem, tá? Pode reformar, mas pense bem que às vezes comprar novo é melhor, né? Pode contar com a gente para reforma aí, que a gente tira essa dor de cabeça aí do cliente. Se for reformar, entregue na mão de quem sabe. O que eu brinco sempre, né, que hoje os nossos clientes, eles têm total tranquilidade na reforma ali, porque eu fico brincando que eu vou fazer um slogan lá da empresa, que é Faço Pix. Faço Pix, porque o nosso cliente ele só tem o trabalho de fazer o Pix mesmo e lá escolher o material que ele quer. Então, essa dor de cabeça, né, que tem durante a obra, ele vai ter quando se deparar com uma situação dessa, que é um vício oculto. Um caso atípico. Não tem como a gente prever ali, né? Mas nas demais situações, não, a gente resolve tudo, a gente só quer mesmo o Pix do cliente para ele pagar lá, a fonte de pagamento dele com ele. E a entrega garantida de um bom serviço, da excelência e daquilo que ele contratou. Ou seja, a pessoa tendo um poder aquisitivo ok, dentro dos padrões do perfil da obra, ainda mais muita gente que hoje em dia a gente sabe que o tempo é um fator, é um ativo muito valioso, o tempo de vida. Claro. Então elimina dor de cabeça e elimina tempo. Se a pessoa puder, compensa, obviamente, contratar uma construtora. É o nosso objetivo principal, né, Marcos? O objetivo principal da Mafenge é fazer essas reformas dos nossos clientes sem dor de cabeça, sem trazer dor de cabeça. É claro que a gente vai ter empecilhos, vão aparecer surpresas, mas a gente está aqui para passar por cima disso e levar da melhor maneira. Né? Muito bom. Então aí tem que ter muito jogo de cintura, muita flexibilidade para trabalhar com essa parte de reforma. Tá? Vamos lá, desmistificando e vindo bem para o senso comum, vindo bem para a prática, para o tete-a-tete da coisa. A gente sempre ouve, uma das coisas que a gente mais ouve falar, que é padrão de classificação de preço, né? O cimento. O cimento subiu, o cimento caiu, o valor do cimento. Numa obra, Mário, o que é o valor agregado? O que normalmente sai mais caro? Vamos dizer assim, qual que é o custo mais alto? É a fundação com cimento? É a parte de estrutura? É a parte de hidráulica? Existe como mensurar, assim, mais ou menos, não com exatidão, mas tipo assim, 20% da obra é hidráulica, 50% é acabamento. O acabamento é o mais caro, como a gente ouve falar muito. Conta um pouquinho pra gente. Marcos, então, antigamente a parte de acabamento da obra normalmente era o mais pesado da obra. Tá? A parte de acabamentos, revestimentos, metais, louças, esse tipo de coisa. Só que principalmente depois da pandemia para cá, que a gente teve uma inflação alta, as coisas subiram muito de preço, a parte cinza da obra, entre aspas, que é a parte de estrutura, também tá tão cara quanto a parte de acabamento. Então hoje está mais ou menos equivalente. Tá? Então assim, hoje em dia a parte de aço está muito cara. Tá? O concreto encareceu muito, praticamente são dois materiais praticamente dobraram de preço da pandemia para cá. Né? Então era uma parte que antes era mais leve da obra, agora já ficou pesada também. Em compensação, hoje em dia a gente tem hoje a gente tem vários tipos de acabamento, então a gente consegue às vezes colocar um acabamento bacana numa obra, mas com custo-benefício melhor. Um porcelanato às vezes muito bonito, mas tem um valor agregado menor, mais barato, digamos assim. Exatamente. Né? Então assim, hoje uma coisa está mais ou menos compensando a outra. Mas essa parte de estrutura da casa, o aço, o concreto, hoje realmente é o que está pesando bastante na construção, né, Rafa? Isso da parte civil aumentou muito mesmo. É uma coisa que, assim, depois da pandemia, a construção civil ela subiu muito o preço, né? Mão de obra, inclusive, também a gente está tendo muito problema, mão de obra escassa, né? Mas, assim, acaba que a construtora ela consegue mais mão de obra, né, no caso, do que um cliente pessoa física. O cliente pessoa física passa muita raiva, geralmente, com
com mão de obra, né? É porque vamos pensar no pequeno, né, Rafael? Sim. Você está ali, você vai construir a sua casa. Você chamou um pedreiro, que ele é pedreiro, ele é carpinteiro, muitas vezes ele é mestre de obra, você entregou sua obra na mão dele. O cara adoeceu uma semana, cara, te deixou na mão, você vai atrasar sua obra uma semana. A construtora não tem disso, né? Se alguém faltar ali, no outro dia está substituído, né? O profissional ali está mandando outro lugar, não é? Exatamente. Uma das vantagens, talvez, de contratar uma construtora, além da dor de cabeça, é eliminar esses imprevistos, né? Com certeza. É claro que a gente, como construtora, a gente está sofrendo também com essa escassez de mão de obra, né? Mas a gente tem todas as ferramentas ali para conseguir driblar isso aí, né? E andar com a obra. Sim, né? E a gente sabe, a gente falando dos materiais de construção, obviamente a gente entende que cimento, o aço, como você citou, Mário, principalmente, é muito volátil, né? Sim. Que depende de N fatores, fatores externos. Se a China parou de comprar, se a China está comprando. Exatamente. A precificação desses materiais, eles diferem muito das motivações do porquê caiu, porquê que subiu. Durante um ano normal de trabalho de vocês, essas oscilações acontecem muito durante um ano ou existe uma questão temporal de realmente teve um fator X que fez cair? Ou então, ou mais ou menos, Rafael, pode contar assim, não, o cimento está alto aqui, mas vai cair, mas esse ano ainda vai cair, ou o aço vai cair, sobe, de tempos em tempos sobe. Como que é essa temporalidade da coisa? Tem uma variação no ano, né? Pode colocar aí umas 3 variações no ano, mas nada tão relevante, né? Ele vai subindo aos poucos, né? Ele não tem uma subida, uma correção, né, tão rápida. Esquadria, por exemplo, é um item que tem uma correção rápida. Esquadria, alumínio, no caso, né? É um dos itens mais caros hoje de obra, né? A esquadria hoje ela representa de 8% a 15% do valor da obra final, então ela tem uma representatividade alta com relação aí ao custo da obra e ela tem mesmo uma variação muito grande. Então, hoje, o nosso gargalo aí, né, uma coisa que a gente sempre prega como administração é a esquadria, justamente porque você tem N valores de esquadria. Então, assim, hoje o cliente que... mesmo, varia tanto, porque para um leigo olhar uma esquadria ali, seja numa porta, numa janela, um leigo não consegue, às vezes na hora de pegar, você sente a diferença do material, da composição ali mais forte, mas olhando a esquadria para um leigo, você não vê a diferença, vê? Não vê. Você tem várias linhas, né? Para quem tem conhecimento, igual você disse, né? Para quem tem conhecimento, entende o que é uma linha Suprema, linha Gold, enfim, das esquadrias. Quem não tem conhecimento não entende, não consegue entender o que são os níveis de esquadria, né? Mas basicamente é isso, das esquadrias. Muito bom. Na realidade, eu costumo dizer, no nosso popular, no nosso mineirismo, tudo na vida tem um mistério. Meu avô já falava, tudo na vida tem um mistério. Se não tem as manhas, não entra não, né, entra, gente? Não. Deixa com quem entende. Ou então entra e vai aprender passando raiva no meio do caminho, né? Um assunto que eu quero, que até está muito dentro da arquitetura, que eu queria abordar com vocês, é a questão da estética. A gente percebe que de anos em anos, de geração para geração, muda-se muito a estética dos imóveis. Se você bater um olho numa casa que foi construída nos anos 80, você consegue identificar nitidamente. Essa casa aqui foi dos anos 80. Sim. Dos anos 90, ali na transição 80 para 90, muito semelhante, inclusive, essa estética. Mas se você pegar uma casa dos anos 2000 para cá, você já fala, opa, peraí, tem menos curva, tem... Existe até uma crítica hoje na questão da arquitetura que as casas, vamos ser simplistas, estão ficando sem graças, porque elas estão com linhas muito retas, muito encaixotadas, né? Sem aquele glamour, aquele charme, vamos chamar assim, das construções anos 70, 80, que eram varandas curvas, telhado à mostra, telhado colonial. Inclusive tem uma linha, né? Tem uma tendência agora a retomar isso. É fato. Como que vocês enxergam essa parte estética das construções? Ou é gosto, cada um constrói do jeito que quer? Eu sempre falo que é gosto, né? Mas a tendência maior do mercado hoje é vir com linhas mais suaves, mais minimalistas, né? Hoje a gente tem aí na construção civil as casas que estão construindo com pé direito duplo, só que já está saindo de linha. Agora é pé direito com 3,5 metros, pé direito mais alto da casa inteira e seguindo um formato de caixote minimalista. Hoje em dia, por exemplo, geladeira está sendo escondida atrás de marcenaria. Ninguém quer ver geladeira mais. É mesmo? A estética da geladeira está atrapalhando o visual, está cansando o visual. Então, vai muito mesmo de gosto, né? Tem pessoas que gostam de
de coisas, de casas mais retrôs, tem pessoas que não. Então tem... E assim, né, Márcio, eu acho que além também a questão temporal, questão cultural, né, que tudo interfere na arquitetura, eu acho questão também de métodos construtivos, questão da mão de obra também mais escassa. Então o pessoal está procurando ter uma construção assim esteticamente bonita, porém mais simples, né? Então eu acho que tudo isso influencia também para essa mudança aí, né? Que aí são casas que nem vocês falaram, mais quadradas, né? Normalmente não tem telhado aparente mais, são platibandas escondendo os telhados quando tem telhado, né? Então eu acho que também buscou muito simplificar os métodos construtivos, principalmente questão de custo e escassez de mão de obra. Então eu acho que isso aí influencia nessa questão aí também, que aí não dá para ter muita firula mais, vamos falar assim, né? Porque a coisa está ficando cada dia mais difícil. Vamos fazer um desenho mental aqui de um detalhe de uma casa. Uma varanda curva, imaginando aqui o pedreiro ir lá e construir e fazer. Uma varanda curva, né, com a curvatura, e uma varanda reta, me corrijam se eu estiver errado, na minha cabeça a reta vai ser muito mais rápido de se fazer, inclusive. Com certeza. Né? Ou seja, elimina custo da mão de obra, né, da feitura do projeto. Otimiza o tempo, o cronograma, né? Então isso aí tudo, querendo ou não, faz diferença, né? Dá para ser bonito com traço simples, né? Inclusive dá para ser muito bacana com traço simples. Hoje em dia dá. É claro que a questão de gosto é muito subjetivo, muito pessoal, né? Mas hoje, comercialmente falando, igual inclusive as casas que a gente constrói, né, Rafa? Estão seguindo esse padrão mesmo, mais moderno, mais quadrado mesmo, um negócio mais minimalista, né? Estilo industrial ainda está em alta? Está na moda ainda? Ou já está ultrapassado de novo? Está saindo já do mercado. Hoje o industrial, hoje, pelo que eu vejo que está pegando mais, é um industrial, porém um pouco mais sofisticado, né? Já não é mais aquele industrial tão rústico igual a gente tinha um tempo atrás. Então, assim, eles colocam mais, os arquitetos, pelo que eu vejo, colocam mais toques, né, industriais, mas nada muito pesado, só aquele estilo ali. Então acho que eles estão mesclando mais, está ficando uma coisa um pouco mais sofisticada, né, Rafa? Com certeza. Eles estão mesclando bastante hoje em dia, né? Essa questão aí do minimalista com retrô, com industrial e fica bacana. Dá para fazer uma mistura bacana de bom gosto? Com certeza. Acabamento. Vamos falar de piso. Piso na prática hoje, existe um que está em mais alta, por exemplo, o porcelanato a gente sabe que não sei precisar, mas talvez de 15, 20 anos para cá, né, deu um boom do porcelanato. Hoje o porcelanato ainda é o piso mais usado, porque vocês falam que vocês constroem para alto padrão, sim. Mas numa média, o porcelanato é o piso mais usado hoje? Hoje, na construção civil, né, a gente está tendo uma mudança aí, tá chegando aí o travertino, tá chegando. Já chegou o travertino, ele é um piso que está sendo muito utilizado na casa inteira. Travertino, conta pra gente, para quem não sabe, o que é. Travertino é um mármore. O porquê de utilizar o travertino? É porque você consegue fazer o polimento dele depois. Ele é uma pedra, né, natural, atemporal. Então tem essa vantagem. Você consegue fazer uma recuperação dela. O porcelanato, exemplo. Se ele foi danificado ali, você não consegue fazer o polimento e fazer a recuperação da peça, certo? O travertino tem alguns cuidados que requerem, né? A questão de mancha, você tem que tomar muito cuidado com ferrugem em cima, então você tem que estar sempre impermeabilizando ele para você conseguir manter aquela pedra ali, né, natural, com aparência bonita, né? Muita gente não sabe a diferença do mármore para o granito, não consegue olhar e ver a diferença. Qual que é a diferença? O mármore ele é mais poroso e o granito ele é mais liso, é isso mesmo? Exatamente. O mármore ele é mais poroso, né? Então tem que ter muito cuidado às vezes com a impermeabilização, questão de mancha, né? Então tem local que é mais indicado colocar o granito, né? Porque é uma pedra mais resistente. Apesar que hoje tem vários tratamentos também que às vezes consegue utilizar uma pedra um pouco mais frágil para determinada função ali, porém fazendo um tratamento dela. Né? Exatamente. Até um exemplo, né, de uma casa que a gente está reformando em Lagoa Santa, a arquiteta tinha sugerido colocar mármore branco. A gente conversou com o arquiteto na cozinha. A gente conversou com o arquiteto e falou, mármore branco na cozinha não funciona. Tem que ser um quartzo, tem que ser um nanoglass, no mínimo. Então, assim, tem que ser um couro. É porque ele é muito poroso, é claro, né, branco, então acaba manchando. Às vezes derruba uma garrafa de café. Uma gordura, ele vai absorver, porque é uma pedra, né? Sim, então aí quando acontece esse tipo de coisa, a gente troca uma ideia com o arquiteto ou com o cliente e fala, olha, a gente não indica muito esse uso aqui, porque com o passar do tempo não vai ser muito legal aí a durabilidade, né?
É tudo, é muito detalhe. Tudo tem um mistério, não adianta, né? São muitos itens, né, mano? Inclusive é por isso que vocês estão aqui, para a gente desmistificar, esclarecer para quem vai construir aí. Eu quero começar a construir hoje. Eu já comprei o meu terreno, por exemplo, Rafael. Qual que é a minha primeira preocupação? Eu tenho o terreno e falo assim, vou começar a construir hoje. Vamos elencar, Mário e Rafael, as preocupações. Qual que seria o passo a passo aqui agora? Comprei meu terreno, tenho meu terreno, estou com um capitalzinho guardado, falo assim, vou começar a construir. Vamos lá. Sondagem, né, Rafa? Estudo de sondagem, topografia, primeiro passo, estudo de sondagem, segundo passo, topografia do terreno, depois o projeto arquitetônico. O projeto arquitetônico é interessante que se faça junto com a construtora, para se reduzir custo com a construtora que ele já vai contratar ali, que ele já tem certeza que ele vai contratar, né? Uma certeza maior, né? Porque a construtora vai dar dicas ali para redução de custo no projeto dele, né? Depois do projeto arquitetônico feito, aprovado, né, e virado executivo, e já ter dado entrada na prefeitura, já pode iniciar ali o projeto estrutural, os projetos complementares que entram com o estrutural. É interessante que não se deixe de fazer os projetos complementares. Muita gente entra em contato com o construtor, né, que o cara coloca o nome construtor, mas é empreiteira. O cara fala, não precisa de... Só para esclarecer, né, os projetos complementares aí seriam, no caso, né, Marcos, seriam os projetos de engenharia, né? Então a gente tem um projeto estrutural, né, que é toda a parte da estrutura, o cálculo estrutural da obra, e aí tem a parte de projeto elétrico, né, que é muito importante hoje em dia também, que nem o Rafael falou, infelizmente hoje tem gente que não faz, né, e tem o projeto hidráulico também. Então é muito importante fazer esses projetos de forma, se possível, com o mesmo profissional, para compatibilizar esses projetos, para um não interferir no outro, tá? Mas é muito importante. Então é um conjunto desses três elementos, desses três projetos, que é o estrutural, o hidráulico e o elétrico. Isso, que são feitos... São fundamentais, são indispensáveis para qualquer obra. São feitos em cima do projeto arquitetônico, né, que aí é feito pelo arquiteto. E salientar também, que eu acho que passou aqui um pouco também, o que eu acho muito importante é a sondagem do solo também, que é a primeira etapa depois que você fecha o lote. Às vezes você pode fazer essa sondagem até antes mesmo de comprar o lote. O que é essa sondagem? Você vem com a sonda, fura o seu terreno, para você avaliar, analisar a sua questão do seu solo, como está o seu terreno, né? A dureza do solo, como que vai ser feita essa fundação. Então é algo que muitas vezes o pessoal também não leva a sério, não faz essa sondagem. E na hora que você vai ali estabelecer uma fundação, você vai executar na prática, aquele solo não se adapta bem àquela fundação. Então, às vezes, você perde muito dinheiro nessa brincadeira. Interessante, Mário. Reza a lenda que existem fundações e fundações, né? Sim. Tem fundação que não está apta para determinado tipo de solo, Exatamente. de terreno, e nem alcança a dimensão que deveria alcançar. Está ali a fundação, está escondida, ninguém vê, fala assim, não, fiz a fundação aqui, mas na realidade isso pode comprometer uma obra inteira, correto? Totalmente, com certeza. A parte mais... importante da obra seria a fundação e a própria estrutura da obra, né? É o que vai segurar tudo. Um terreno comum, não sei se é o melhor termo para a gente usar, mas um terreno médio, um terreno comum hoje, qual que é a profundidade de uma base, de uma construção, ou depende muito? Vamos classificar uma casa de 2 pavimentos padrão. Então, Marcos, aí, por isso a importância da sondagem, né, Rafa? Isso aí vai variar bastante em relação ao solo. Tem muitas variáveis mesmo, Por isso que é muito né? importante fazer essa sondagem do solo. Porque às vezes você está pensando em fazer uma fundação profunda, você não fez a sondagem do solo e vai gastar muito dinheiro nessa fundação. Ou seja, no passo a passo certo, não tem fundação sem ter sondagem antes. O ideal é... O ideal no mundo real é não fazer, viu, Marcos? Até porque às vezes você consegue economizar muito na sua fundação, de repente com o estudo que você fez na sondagem. Por causa da sondagem. Exatamente. Às vezes você ia fazer uma fundação X e você descobriu que só precisa de meio X. Você faz ali uma sapata corrida e boa, vai segurar a sua casa às vezes de 2, 3 pavimentos. Então por isso que é muito importante essa sondagem e analisar essa questão do solo, né? É interessante, na nossa casa lá de Lagoa Santa, a gente gastou 4 toneladas de aço. É uma estrutura muito leve. Então, assim, é uma casa de 384 metros quadrados. A gente gastou 4 toneladas de aço na casa e mais 4 dentro da piscina. Porque piscina gasta muito. Né? Piscina é um negócio interessante. Lá no interior tem um ditado que piscina te dá 2 alegrias. Uma quando você enche ela de água a primeira vez e uma na primeira pá de terra que você joga dentro dela para tampar ela. Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Opinião pessoal mesmo, porque a gente sabe que é gosto, né? Tem gente que gosta, que faz questão, e tem gente que acha que vai cansar. Qual que é a opinião de vocês? O gosto de vocês? Eu quero saber. Pode trem quer saber.
Eu sou a favor, pelo lado financeiro, né? Se você investe 100 mil na piscina, ela vai te valorizar 200, 250 mil. Então tem essa questão. E eu gosto, né? Eu gosto de piscina, gosto ali da... Um churrasquinho de final de semana, uma confraternização. Eu também sou da mesma opinião que o Rafael, particularmente gosto bastante. Eu acho que principalmente se o cara estiver construindo uma casa para a vida inteira, né, Rafa? Para os filhos crescerem, para a família crescer. Ainda cabe uma piscina. Eu acho que cabe, eu acho que traz boas memórias. E hoje também a gente já tem muita tecnologia, né, Marcos? Então, assim, a gente já não tem mais aquela dor de cabeça para ficar tratando a piscina ali. Hoje a maioria dos sistemas são automatizados, você controla às vezes do celular aqui, por um aplicativo. Então facilitou bastante. E a piscina ainda valoriza o imóvel? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Bastante. Né? A tendência também, né, é o pessoal procurar uma coisa mais reservada ali, né? Piscina, sauna, né? Tem gente hoje em dia colocando sauna dentro do banheiro da casa. É mesmo? Nos vídeos que você for ver, assim, de questão de imóvel e tudo mais, se você reparar que tem um banquinho, provavelmente deve ter uma tem sauna. Tem uma sauna embutida ali no box, conjunto ali. Às vezes faz o box fechado até o teto e o próprio box vira uma sauna. Vira uma sauna. Interessante, muito bom, muito bom. A tecnologia veio para ajudar muito, né? E veio para ajudar a vida do ser humano, bem usada, e na construção civil não é diferente, né? Com certeza. Hoje, vocês estão construindo em Minas Gerais, fora de Minas, a empresa de vocês é uma construtora grande. Metro quadrado hoje. Existe uma variável muito grande, Rafael, de metro quadrado, Mário, em BH. Vamos pegar BH, que é a nossa capital, por exemplo. Por exemplo, tem um metro quadrado em média X em um bairro, X no outro. Qual que é a média hoje? Vocês têm um parâmetro para passar para a gente? Então, para a construção, ele começa hoje aí, né? Ele começa a partir de 3.200, material, mão de obra pronta, né? Entregue, de 3.200 até infinito. Isso aí médio padrão, né? Médio padrão. Médio padrão. Alto padrão já está passando 4.500 tranquilo, né? Tranquilo. E aí o céu é o limite, né? Sim, de acordo com o gosto do cliente. Sim, exatamente. O alto padrão, sim. Eu até comento muito isso, né? Que eu tinha comentado, inclusive, a questão das esquadrias. Esquadrilha é um negócio muito caro. E tem uma outra tendência também que está chegando no mercado, que é o pessoal tirar a marcenaria e colocar pedra nas casas. É mesmo? Né? Então, essa tendência também está chegando no mercado, porque marcenaria a gente não está encontrando mão de obra. Mão de obra boa é difícil, né? Exatamente. Com certeza. Porque é um trabalho que pode comprometer, inclusive, toda a estética de um projeto, né? Então, eles reduzem essa parte aí, né, de marcenaria, diminui o escopo ali do marceneiro para conseguir finalizar, porque acaba que a parte civil é muito rápida, né? Hoje em dia, a parte civil nossa a gente entrega muito rápido. Agora, a marcenaria está demorando hoje mais do que a parte da construção civil, né? É interessante. E como que o mercado muda, né? De tempos em tempos aparece algo que está mais em alta, está mais em baixa. E essas dificuldades a mesma coisa, acompanha, né? Talvez uma coisa que era muito difícil para uma construção há 10 ou 15 anos atrás. Hoje não, hoje, peraí, já solucionamos isso aqui. Já não é mais o bicho-papão da obra. Né? Às vezes o gargalo muda também, né, Marcos? E a gente até brinca, né? Tudo termina com areia, hoje está um pouco mais complicado. Marcenaria, marmoraria, vidraçaria, serralheria. Então, assim... É o gargalo das obras hoje? O que está muito difícil de mão de obra, né? O pessoal sério mesmo para entregar. Claro que tem grandes profissionais no mercado, graças a Deus a gente tem a sorte de ter muitos bons parceiros aí, mas está cada dia mais escasso, né? Eu acho que todo o ramo no geral hoje está muito complicado. Profissional bom está difícil em todo o ramo. Está difícil. Né? O nosso gargalo hoje, sem dúvida nenhuma, é mão de obra, tá, Marcos? Serviço, graças a Deus, não falta, né? A gente tem serviço demais, mas mão de obra hoje está complicada. Então, por isso que a gente tem que ficar buscando maneiras para a gente otimizar nossas obras aí com tecnologia, o que a gente tiver à nossa disposição, para a gente não ficar se perdendo essa parte aí de mão de obra, né? Tá difícil para todo mundo. Muito bom. Partindo desse entendimento básico de o beabá de uma obra, de uma construção, de preços que a gente falou, precificação de material, de metro quadrado, de estilo de construções, vocês já ouviram muita vamos falar no popular, muita baboseira de cliente. O cliente chega para vocês, muitas vezes a pessoa até tem um poder aquisitivo, né? Mas ela não tem noção, um senso. Às vezes é um herdeiro que tem um poder capital, mas ele nunca tocou uma obra, ele sempre viveu ali com o pai, com a mãe. Então, assim, ele está virando adulto agora.
vocês já ouviram, já tiveram pedidos ou sugestões mirabolantes, impensáveis? Vocês já ouviram alguma coisa nessa linha? Já sim, com certeza, né, Rafa? Sempre encontra por aí, principalmente na parte residencial, né? Então, assim, a gente encara bastante esse tipo de coisa aí. Às vezes o cliente não tem muita noção, normalmente pede pedidos que não tem como serem executados na prática, né? Porque às vezes no projeto ali no computador tudo fica muito bonito, mas na prática... Então, às vezes o cliente pede coisas que nem ele sabe exatamente como ele quer e o que ele quer, né? E como que vocês falam com o cliente? Você vira para ele e fala assim, tem certeza, amigão? É isso mesmo? Porque é interessante, porque assim, a gente ouve cada história, cara, que, né? Eu fico pensando assim, a gente vê... artistas principalmente, artista tem muito disso, né, de coisas, vamos dizer assim, atípicas, fora do convencional, né? Sim. Então às vezes tem um pedido que a pessoa cismou porque ela viu numa casa americana, lá num filme e tal, que é isso, e ela colocou na cabeça que ela tem um sonho, e é legítimo, é o sonho dela, claro, né? Claro. Mas na hora da execução é diferente, né? Diferente. É claro que a nossa primeira iniciativa é tentar atender o cliente, né, o que ele está pedindo para a gente. Só que aí nem sempre é tão simples, né, Rafa? E às vezes tem uma saída que às vezes é um pouco mais caro, vai pesar um pouco mais no bolso do cliente, então a gente troca essa ideia com ele para ver se realmente, né, compensa ele bancar aquele sonho, se ele está disposto àquilo. Me remeteu a uma vez eu vi uma imagem, eu não sei se na época se foi numa revista ou se foi num canal de televisão, a casa de um grande artista nacional nordestino, um grande cantor, que era o Frank Aguiar. Sim. Nem sei se ele ainda tem essa propriedade ou não, mas era uma casa muito grande, muito bonita, e a piscina dele, a gente conversando me remeteu isso na hora, a piscina dele era em formato de piano, de acordeon, se eu não me engano, com toda a parte de ladrilhos espaçada entre o preto e o branco, simulando as teclas. Sim. Eu olhei e falei, gente, isso deve ter dado uma trabalheira, e era tudo curvo, eu falei, meu Deus, quanto tempo para fazer um negócio desse, sabe? Então, assim, a gente vê essas vamos dizer assim, essas casas fora do padrão, né, que tem personalidade própria, de acordo com a personalidade do dono. É muito interessante, porque construção civil também é sobre isso, né, Rafael? É sobre identidade, é sobre a pessoa imprimir ali a impressão digital dela, a personalidade dela, muitas vezes, no imóvel, porque é um sonho, né? Ter uma casa própria ainda é um sonho do brasileiro, certo, Mário? Com certeza. E além do imóvel, é um lar, né, Marcos? É onde a pessoa vai passar a maior parte da vida dela, a família dela vai crescer, então, assim... É muita construir coisa... a vida, criar os filhos, muitas vezes, né? Então é muita coisa envolvida, né? A parte emocional aí também pesa muito nessa hora aí, com certeza. Com certeza. E é importante se contratar um bom projeto, né? Justamente por isso. Exemplo, uma piscina como essa, ela tem que ser muito bem discutida, né? Para a gente conseguir executar ela da forma correta. Porque se o ladrilho lá que está sendo executado ele não está identificado certinho, com uma paginação certinha... Exatamente, se perde tudo, né? Meu amigo, o Mário vai ficar doido. Essa hora é a hora que o Mário sofre a execução lá. Essa hora que eu vou correr atrás do arquiteto. Arquiteto é bom também, é um outro profissional que faz toda a diferença numa obra, né? Com certeza, e facilita muito o nosso trabalho, tá, Márcio? Quando a gente tem um bom arquiteto na obra, uma pessoa que tem mais experiência até na execução em si, né, de como coloca na prática, cara, facilita, é meio caminho andado, principalmente para a gente da parte de engenharia da obra ali. Então... Porque a teoria, e muitas vezes, obviamente, precisamos da academia, né, da faculdade, para aprender a técnica, para aprender a teoria. Ao mesmo tempo, a gente sabe que é só teoria, não resolve. Às vezes você estuda na faculdade, isso vale para qualquer ramo. Na hora que vai chegar na prática, na execução, no dia a dia, aí fala assim, meu Deus do céu, essa aqui não me ensinaram na faculdade, né? Essa parte aqui, ou eu perdi a aula ou não me ensinaram. A prática é muito diferente da teoria, o que se aprende na academia, na faculdade. Quando vocês caíram no mercado, vocês foram para a prática, vocês sentiram muito? Marcos, com certeza. Eu acho que todo ramo é assim, mas eu acho que o nosso é pior ainda, né? É mais atenuante isso. Se você sair da faculdade ali sem um estágio, sem ter trabalhado na área, cara, é muito complicado, sabe? Então, assim, no nosso ramo, a questão da experiência é mais importante ainda e realmente só se aprende na prática, a maioria das coisas, não tem como, né? Eu falo que a faculdade, ela te dá um know-how, né? Assim, ela te dá uma base bem básica mesmo, mas o que você aprende mesmo é na prática, né? Assim, orçamento e planejamento você não consegue aprender na faculdade. 100%, né? A faculdade, ela é muito, assim, como que eu posso dizer? Ela te dá o básico. Ela te dá o básico, né? Ela te prepara para entrar no mercado, mas não para... Aqui, esse aqui é o orçamento, tá? Pronto. Não é assim que funciona.
O orçamento, ele requer criação, é quase uma coisa artística mesmo. Você tem que chegar aqui, ó, você tem que imaginar tudo que vai acontecer nessa sala. Eu preciso colocar um forro de gesso. Como que eu vou colocar um forro de gesso? Então você fica naquela... Na prática tem muitas entrelinhas, né, Rafael? Tem muitas camadas, né? E diferenciando novamente, né? Reforma e construção. Na reforma mais ainda, né, Márcio? Porque a reforma, que não estou te falando, surge muita coisa que a gente não está esperando. Então, se você não tiver uma boa experiência ali, não tiver um jogo de cintura, saber como agir, a melhor decisão, cara, fica mais complicado ainda. Às vezes até isso a reforma é um pouco mais complexa. Já passou umas raivas, um susto nas reformas, hein, Mário? Fora essa questão que a gente citou mais no início do programa, já passou umas raivas aí. Marcos, a gente encontra muita coisa inesperada. A gente já encontrou muita gambiarra pelo meio do caminho, né, Rafa? Às vezes você foi contratado para fazer um serviço, você se depara com outro serviço pronto e está tudo errado, dá uma gambiarra danada, é uma chateação contar aquilo para o cliente, né? Mas infelizmente sempre acontece, cara. Muitas vezes, amigão, você comprou isso aqui, mas isso aqui não é bem assim não. E contar para o cliente a cara dele. É não deve, porque, eu já vi obra que usaram como caixa de passagem hidráulica, usaram uma lata de óleo para fazer uma caixa de passagem hidráulica. Você tá brincando? Já encontrei em hospital, tá? Que é mais delicado ainda. Meu Deus. A gente já viu muita coisa aí. Eu falo que reforma a gente consegue executar 5, 6 reformas grandes, né, ao mesmo tempo. Agora, casa, 10, 15 casas, tranquilo. Porque a casa, você já sabe o início e o fim. Então, assim, o negócio é você ir controlando ali. São processos mais bem definidos, mais né? bem definidos, né? Você encontra o solo ali que você já faz estudo de sondagem, você já sabe qual o solo que tá sendo executado ali. Você vai executar a fundação, né? Então, assim, construção do zero é lindo, é o melhor cenário nosso, né? Agora, reforma tem impeditivos que atrapalham mesmo, né? Existem clientes nossos que estão fechando obra já para o início do ano que vem. Então, a gente vai fazer um serviço pequeno para ele, mas a obra mesmo em si da casa, a gente vai praticamente deixar só a casca da casa e executar toda a reforma, né? Tanto fachada como a parte interna toda, né? Inclusive vai ter conforto térmico na casa, porque é uma região de Nova Lima ali, uma região mais fria, né? Então precisa ter aquele aquecimento do piso, porque assim, não sei se vocês sabem, Nova Lima é uma região muito úmida, né? Então ela tem como característica essa questão do frio, né? E vai ter o conforto térmico lá, que é um outro projeto também complementar. Nessa casa, inclusive, a gente solicitou para o cliente, solicitou para ele, faça todos os projetos para a gente conseguir executar da melhor forma possível, né? Então, o sistema de água quente dele, por exemplo, não tinha um projeto. Na hora que a gente começar a abrir, que a gente vai descobrir tudo. Aí vai ser tudo do zero também, a gente vai ser praticamente como um novo, né? Mas vai ter impeditivos, vão ter problemas, a gente já entra sabendo disso. E uma empresa, né, do porte de vocês já tem que estar preparada, né? A diferença de eu, por exemplo, eu quero simplesmente ir lá e começar a construir, contrato um pedreiro aqui, contrato um mestre de obra ali, você já tem todo um preparo para administrar essas surpresas, vamos chamar assim, de uma obra, né? Com certeza. É claro, né? A gente não está... A gente tem os nossos problemas internos também, claro, né? Tá todo mundo sujeito a isso. Só que a gente tem os nossos processos, nossas etapas para passar por cima disso e andar com o serviço com qualidade, dentro do cronograma, tudo certinho, né? Então, a gente já está acostumado a lidar com isso e ter essa flexibilidade aí no caso, né, Marcos? Principalmente quando aparece uma surpresa, algo inesperado. Então, assim, o nosso poder de tomada de decisão, de solução dos problemas hoje é muito grande pela estrutura que a gente tem, né? Claro. E por falar em surpresa, eu não posso deixar de citar, olha que surpresa boa que o Podtrem tem hoje aqui em cima da mesa. Olha isso. Chá de cana no Podtrem. Um presente que a gente ganhou aqui da nossa querida Estela, né? A CEO, a empreendedora mineira da chá de cana, que veio aqui falar com a gente, gravar um episódio e deixou pra gente. Gente, eu não sei se vocês já tomaram chá de cana, eu sou fã, viu? Pensa numa bebida levinha, gostosa, aquelas que até perigoso, tão boa. Que beleza, é do jeito que a gente gosta, né, Márcio? E mineira, eu falo que o Podtrem surgiu, o Mário, o Rafael, para valorizar figuras mineiras, especialistas como vocês são na área de vocês, como a Estela é na área dela, como tantos outros que passam aqui na música, na cultura, no turismo. Podtrem é plural, é para trazer todo tipo de tema, porque tem todo tipo de gente. E sempre com figuras mineiras para valorizar o povo mineiro, né? Para ocupar esse espaço aí que tem que ser ocupado, porque Minas Gerais tem coisa boa demais. Tem profissional bom demais. Demais, para todo lado. Eu tenho uma dúvida.
Construção civil, comercial, seja loja, seja galpão, residencial, casa ou apartamento. Em nível de investimento, hoje, eu quero investir para alugar. Eu sei que nós estamos falando de construção, não de corretagem propriamente dito, mas na opinião de vocês, eu queria ouvir a opinião de vocês. Se eu quisesse ter uma renda extra, hoje é mais fácil eu comprar para um imóvel comercial, uma loja, um galpão comercial, ou for construir com vocês, tem um terreno e quero construir, vou construir uma loja, um galpão com vocês, ou uma casa para aluguel ou kitnets. Teve um tempo que eu estava acompanhando muito, Mário, inclusive, Rafael, até teve influencers que ficaram famosos nesse nicho de construção, que comprei um lote aqui de 360 metros, estou fazendo 24 kitnets, 12 embaixo, 12 em cima, de 18 metros quadrados, para locação, para renda, né? O que vocês acham? Qual que é o melhor investimento não para morar? O comercial ou residencial? Então, hoje, né? Hoje a gente tem uma coisa que está chegando muito forte no mercado, que é Airbnb, né? Então, assim, as casas, na verdade, as construções, né? Hoje dentro dos grandes centros de BH, ali na região do Lourdes, tanto é que o preço do metro quadrado do Lourdes hoje, ele vai chegar a 26 mil o metro quadrado. 26 mil reais o metro quadrado. Lourdes é o metro quadrado mais caro de BH? O metro quadrado mais caro de BH e vai chegar a um dos metros quadrados mais caros do Brasil, se continuar dessa forma. Mas muito em função do Airbnb. Então, hoje vale a pena, exemplo, né, para fazer renda passiva, que é o que você disse, a renda passiva é interessante comprar apartamentos, né, para poder um investimento ali, né, de uma construtora, para você conseguir ter essa renda passiva do Airbnb, que é um lucro alto. Sim. Em São Paulo isso já é realidade e aqui em Minas está chegando agora. Agora vamos para outra vertente. E é uma administração mais simples, um investimento menor, né, no caso. Né? Exatamente. Então a construtora ali, ela faz todo o gerenciamento, né, o condomínio no caso, ele faz todo o gerenciamento para você do Airbnb. Então, exemplo, você só investiu e você vai ter a rentabilidade dele ali. É renda passiva, é esperar o dinheiro pingar. Como se fosse um hotel, né? Antigamente, o hotel ele é muito setorizado em determinadas pessoas, né? Sim. Agora, hoje com o Airbnb, você consegue fazer um prédio, dividir a venda, né, dos apartamentos em várias pessoas, não precisa ser uma pessoa que eu indiquei, né, para poder realizar a compra e você ter aquela renda ali do apartamento. Para o outro setor, que é a parte de indústria, galpão, com certeza, é um dos melhores investimentos. Galpão sempre vai ser um bom negócio. Construir um galpão industrial sempre é um bom negócio. A construção, né? É muito rápida, né, Marcos? E normalmente locais que tem galpão, né, subentende-se que é um local às vezes mais longe do centro comercial da cidade, então você consegue um terreno mais barato, com preço por metro quadrado melhor. Né? E o galpão é uma construção muito rápida, né? Mário, tem uma máxima que é uma tecnologia mesmo, né? Que é verdade, é factual. Um galpão hoje, dependendo do estilo da construção, obviamente, praticamente você constrói ele, você monta ele, se você quiser, você desmonta ele, carrega para outro lugar. É real isso? Sim, com certeza, é real. Normalmente são estruturas metálicas, né? Esses galpões, e aí vem fazendo apenas um fechamento com blocos, né? Então, essa estrutura é muito rápida a montagem dela, né? O pessoal de serralheria vem e faz a montagem muito rápida. Esse fechamento com os blocos também é algo muito rápido, é um serviço tecnicamente tranquilo, é um serviço que não tem muita frescura, né? Então, realmente, hoje dá para fazer isso. O cara monta um galpão aqui, depois ele vem, traz o serralheiro, a equipe de serralheria dele, desmonta essa estrutura e consegue montar essa estrutura em outro local. Né? Então, hoje, realmente, é realidade isso aí. E é um tipo de mão de obra que tem muita mão de obra no mercado para executar esse tipo de atividade. E é especializado, né? E normalmente o cara que executa essa parte da estrutura metálica, que com certeza é uma estrutura mais cara do que a de concreto, porém tem os seus prós, né? Questão de rapidez, questão da mão de obra, igual o Mas Rafael é bem falou. segmentado mesmo, então. Tem um nicho muito específico. Normalmente se aplica-se mais a estrutura metálica nessa parte comercial, né, Rafa? Galpão e tudo mais. Apesar que hoje a gente vê um projeto ou outro arquitetônico, assim, mais ousado, né? Residencial com essa estrutura metálica. Mas cai mais para essa parte comercial e industrial mesmo. Entendi. Residencial eu não digo porque a estrutura metálica ela é mais cara, né? É bem mais caro. Então, não é indicado por esse motivo, mas também nada impede o cliente, se ele quiser executar. Tem cliente que faz questão, né? Que nem citou, às vezes que é uma arquitetura industrial e tal, então não tem como fugir. Sim. Né? Sabe o que eu sou muito fã?
Nós três viemos do interior, né? Sim. Respectivamente, Conselheiro Lafayette, Jiquiri. Sim. Eu sou muito fã de construções coloniais. Aquele colonial bem fazenda antiga, sabe? A casa de fazenda. Vocês já construíram, já pegaram para construir, para reformar uma construção dessa? Porque, apesar de lindo, eu sou fã particularmente, se tem uma coisa que deve dar trabalho, deve ser reformar uma casa de fazenda, né? Um fazendão antigo. Com certeza. Com certeza. Ou não está no escopo de vocês, assim, vocês não tiveram ainda uma situação dessa na prática hoje com a Mafenge? Marcos, então, a gente ainda não teve essa oportunidade. Eu também, particularmente, gosto bastante. Né, a gente é do interior, a gente sabe como é que é, né? A gente é da roça, a gente gosta. Exatamente. A gente ainda não teve a oportunidade, mas o que está para sair para a gente, por exemplo, daqui a uns tempos, é uma casa lá na Rua Direita, em Ouro Preto, que é uma casa tombada pelo patrimônio histórico, né? Aí tem um arquiteto parceiro nosso que está fazendo o projeto arquitetônico de reforma e ampliação dessa casa. Então, isso aí já é uma obra que está até no radar, né? E aí sim, é uma obra de arquitetura histórica, né? Tombamento histórico. Um grande desafio, porque você... Total. Para quem não sabe aí, gente, você mexer hoje, você fazer uma construção, uma reforma, qualquer alteração hoje com a legislação brasileira, como tem que ser, de proteção do patrimônio, claro. É um desafio muito grande, sim, né? Para um profissional como vocês, ou como qualquer outro profissional, para um profissional da área, é um desafio você pegar um casarão histórico no centro de uma cidade histórica, com toda a legislação que tem que ter, né? Do IFAM, do IEFA, que é o órgão estadual, o IFAM em nível federal, é um desafio, assim, nos mínimos detalhes, não pode ter uma vírgula fora, né? E aí usa-se também muitas técnicas antigas, né, que já não está utilizando mais. Essa casa, por exemplo, ela é de pau a pique, parte dela. Então é parede de barro mesmo, estruturada em madeira. Então, assim que sair, vai ser um desafio para a gente muito grande. Executar esse serviço aí é um grande exemplo aí do que você perguntou para a gente. E depois que vocês executarem isso aí, vai ter material, conteúdo disso lá nas redes sociais, no Instagram da Mafenge. Com certeza, bastante. Com certeza. Vou querer ir lá ver para conferir. Com certeza. Com certeza, siga a gente lá que você vai ter todos os conteúdos da primeira mão. Vai dar para... Gente, as redes sociais, o Instagram da Mafenge, eu sigo lá, obviamente, a gente estuda o convidado, fala que no Podtrem não é só chegar aqui, a gente tem que ter um conhecimento mínimo para uma tratativa decente, para oferecer um conteúdo, como eu falo com nossos ouvintes, nossos espectadores, Mário e Rafael. Entretenimento mas é entretenimento com qualidade, né? É plural, é para todo tipo de público, mas se a gente não levar um mínimo de conhecimento, então a gente tem que ter um carinho de comunicar bem, de estudar o convidado, para ter esse respeito com o convidado e principalmente com o nosso público, né? Senão não vai sair uma prosa boa, né? Então, partindo disso, eu estudo as redes sociais e via de vocês, e realmente vocês fazem lá, eu achei interessante que vocês fazem publicações, um beabá mesmo da obra, né? Explicando, mostrando etapa, fase. Isso para quem está pensando em fazer, construir, contratar uma empresa, é muito bom, passa muita credibilidade, né? E credibilidade é uma palavra indispensável nesse ramo, né? Com certeza. A nossa principal motivação é essa, né? É trazer para o cliente essa segurança, né? Dentro da construção civil, que a empresa é uma empresa sólida hoje no mercado, né? A gente não veio para brincar no mercado, né? Então, assim, a gente está aqui justamente para exercer a nossa profissão da melhor forma possível e para procurar sempre atender as obras, né? Com engenharia avançada, com métodos avançados de construção, né? Tentando aí chegar sempre no final, que é a finalização da obra, com chave na mão. Sucesso, cliente satisfeito, sorrisão no rosto. Claro. E a gente busca mostrar a realidade das obras lá, né? Principalmente os nossos destaques lá do Instagram. Tem o dia a dia, né? Então, assim... Não é todo dia que tá assim não, né? Mas tem dia que tá com a botina suja de cimento, Tem dia que né? não dá nem tempo de fazer story, infelizmente. Aí tem que postar 1 ou 2 dias depois. Mas a gente procura mostrar a realidade da empresa, o dia a dia, para o cliente entender o que realmente é, porque só mostrar lá o serviço pronto é muito fácil, né, Marcos? Sim. Então eu acho que é muito importante, a gente tenta mostrar o nosso profissionalismo, nossa organização, como que nossas obras são feitas, os nossos diferenciais, né? Não, e em nível de comunicador, humildemente, na minha humilde opinião, Rafael, vocês estão de parabéns, porque é interessante, seja qualquer tema, seja estudar como vamos fazer esse copo, como nós vamos fazer uma casa, como nós vamos aprender a cantar, tocar um instrumento, eu acho que a internet ela traz isso muito bem, é um motivo do Podtrem, de vocês estarem aqui com a gente, transmitir conhecimento e informação é sempre válido, seja em qualquer instância, em qualquer área, para qualquer tipo de público. E Papai do Céu me abençoou com essa possibilidade, humildemente, hoje em Minas Gerais, e eu posso dizer,
de verdade, o conteúdo de vocês lá tá muito legal. Quem não seguiu ainda, pode seguir aí Mafenge. Aproveitam e sigam o Podtrem, o mais mineiro dos podcasts. Deixe o seu joinha, siga nosso canal, valorize o trabalho. Mineiro apoia mineiro. E se você não for de Minas Gerais, pode apoiar também, que eu não ligo não, viu? Gente, pra gente finalizar, porque a prosa é muito boa, sim, o tempo é rápido. Eu falo que sentou aqui, tempo voa, né? Então, eu queria terminar esse episódio de hoje já agradecendo de antemão vocês e pedindo a vocês para deixar um recado, uma dica, um conselho, o que vocês quiserem agora. O microfone é de vocês, o Podtrem é seus. Um conselho de cada um sobre construção civil, uma dica. Fiquem à vontade, por favor. Rafael, vamos começar. Mário, fique à vontade. Marcos, então, Mário. Cara, eu acho que o mais importante de tudo, né? O nosso ramo às vezes é levado muito sem seriedade, tem muita gente informal no ramo, né? O que acaba complicando. Mas se você quer construir, se você quer reformar, procure uma empresa séria, procure bons profissionais, pega indicação, pega referências, né? Pede obras anteriores que essa empresa executou, porque a coisa não está fácil. Cada dia mais está muito complicado, o ramo nosso não está fácil mesmo, são muita dor de cabeça, né? Então, assim, o meu conselho é realmente, quer construir, quer reformar, procura uma empresa séria, procure um bom profissional, porque senão vai ter dor de cabeça sem dúvida nenhuma. E tem coisa que depois está pronta e não tem como resolver. Exatamente. Muito bem. Rafael? Na minha parte, aí, né, da parte mais do orçamento, né, planejamento e fechamento, é interessante que o cliente ele tem uma planilha orçamentária base para você conseguir orçar com os demais fornecedores, né? Para você equalizar as propostas. Exemplo, eu estou orçando banana com banana com banana. Senão eu orço banana com laranja com uva. Então, assim, é interessante que o cliente faça, né, uma planilha orçamentária, contrate um orçamentista que seja, para conseguir orçar aquela obra dele de acordo com o que está. Balizar os fornecedores, né? É como se fosse uma licitação de uma obra pública, né? Você consegue balizar naquele valor ali e você não vai ter problema falar assim, um fornecedor orçou o piso em porcelanato, o outro orçou em granito e o outro orçou em cerâmica. Porque isso, dependendo da sua equipe, o cara vai falar assim, aqui, não, eu orcei granito, não, mas eu te pedi para você orçar. Não sei. Então, assim, essa equalização de preço ela é fundamental no momento da contratação da empresa, né? Para nortear todo o processo. Para nortear todo o processo. Além das informações que o Mário falou, né? Que é você buscar referências, pegar as 3 últimas obras que a empresa executou, né? Para ver se deu tudo certo. Porque a gente sabe que dá muito problema, né? Aqui, então é só preço. Aqui, vocês dois funcionam como queijo e goiabada, a combinação perfeita. Não é à toa que a sociedade está dando certo, que a Mafenge está voando aí. Desejo toda sorte para vocês, meus amigos. Sorte não, porque competência está sobrando. Quem tem competência muitas vezes não precisa de sorte. Um pouquinho todo mundo precisa, mas parabéns pela competência. Vocês hoje, 2 autoridades na área, dentro do estado de Minas Gerais, da construção civil, 2 profissionais de excelência, juntamente com a empresa de vocês. É uma alegria poder ter um conhecimento tão legal sendo difundido aqui através do Podtrem com 2 autoridades do ramo da construção civil de Minas Gerais. Obrigado, Marcos. Valeu, Marcos. Obrigado pelo convite. Satisfação estar aqui, viu? Muito obrigado. Valeu, pessoal aí que está escutando a gente. Espero que vocês gostem, porque esse foi mais um episódio do Podtrem, o mais mineiro dos podcasts. Embarquem com a gente nesse trem, viu? Porque eu vou, mas eu volto. Podtrem para vocês. Valeu!